abrissem lá em Salmo 113. Esse Salmo 113, esses versículos 7 e 8, foram os versículos-chave para que o trabalho lá em Ouro Fino começasse. Isso em 1993, quando começou o trabalho em Ouro Fino. Então, essa palavra, esse texto, foi uma palavra rema para que começasse o trabalho ali em Ouro Fino. Então, isso foi em 92, quando um casal, Eduardo e Sandra, começaram aquele trabalho, trabalhavam em Belo Horizonte, na Jocum, e tiveram o desejo no coração de começar aquele trabalho ali em Ouro Fino. Salmo 113, do versículos 7 e 8. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Monturo, né? O que é monturo, gente? Monturo é lixo, é lixão, né? Então, ele ergue do lixo para colocar ao lado dos príncipes. Então, esse texto foi um texto base para o início do trabalho. Trabalhar com aqueles que estão no lixo, que estão lá no monturo, que estão lá embaixo, com a vida sem uma perspectiva, e apresentar esse Jesus e dar oportunidade para que Jesus pudesse transformar a vida dessa pessoa, para que Jesus possa colocá-lo ao lado de príncipes. Então, a partir dessa palavra, eu quero contar um pouquinho para vocês o que aconteceu na minha vida. Já na minha adolescência, que é um problema que hoje nós conhecemos, e nós temos tomado um certo cuidado, os pastores, com os seus filhos, porque muitas vezes o ministério acaba tomando muito tempo do pai, e o pai acaba sendo ausente com o filho, e a cobrança da igreja sobre os filhos também é excessiva, né? O filho do membro pode fazer muita coisa, o filho do pastor não pode. Ele é diferente, ele é muito mais cobrado. Então, nós hoje tomamos um certo cuidado com isso. Devemos tomar, né, pastor? Porque nossos filhos acabam sofrendo uma pressão fora de hora, sem estar preparados para isso. E comigo não foi diferente. Vou culpar meu pai, culpar minha mãe? De maneira alguma. Foi a forma, até mesmo porque nós somos em 3 irmãos. Só eu que resolvi sair da linha. Então, na verdade, foi o quê? A forma como eu respondi ao que me foi passado. E na minha adolescência, então, aquela questão de rebeldia do adolescente e tudo mais, andando com mais companhias, e comecei a ir numa festinha aqui com os amigos, festinha ali com os amigos, comecei a fumar meu cigarro. Logo depois comecei a beber. Depois de começar a beber, conheci a maconha. Depois de conhecer a maconha, conheci a cocaína. E por um bom tempo fiquei na cocaína. Na cocaína, no cigarro, na bebida, tudo cumulativo, né? Na prostituição, porque quando você está em pecado, não faz diferença, né? Então, foi assim um tempo muito conturbado na minha vida. Teve um tempo que eu resolvi parar com as drogas, mas não conseguia largar do cigarro e nem da bebida. E conheci minha esposa, que hoje é minha esposa, nos conhecemos, eu estava desviado. Eu nunca deixei de frequentar a igreja. Isso é um detalhe interessante. Meu pai era pastor, todo mundo tinha aquela cobrança, então eu fazia tudo de errado, mas no domingo de manhã, no domingo à noite, eu estava na igreja, bonitinho, sentadinho lá, cantando louvores ao Senhor. Mas eu não acho que isso foi ruim para mim, não, foi muito bom, porque independente de qualquer coisa, Deus estava falando no meu coração.
né? Na minha mente estava sendo gravado aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo falado. Mas eu era uma farsa dentro da igreja. E conheci minha esposa, ela também era desviada do Evangelho, tinha conhecido Jesus, mas estava afastada. Nos conhecemos numa danceteria. E então, depois disso, nós namoramos, noivamos, casamos, e eu voltei a usar droga. Voltei a usar droga, mas aí não fiquei mais só na cocaína, e fui para o crack. Fui para o crack, e esse quase destruiu a nossa vida. Nisso nós tivemos problemas, Cleia entrou numa depressão profunda, síndrome do pânico. Ela ficou cerca de 6 a 8 meses sem sair de casa, saía de casa só para ir ao médico, e na volta do médico já parávamos no hospital, porque ela estava desmaiada, que não conseguia ficar na rua, por causa da síndrome do pânico, com tratamento, medicamentos fortíssimos. Então foi um tempo de muita luta, onde nós voltamos, fomos morar com meus pais, né? Com meu pai, com a minha mãe. Então, e eles enfrentaram tudo isso junto conosco, nos apoiando em todo o tempo. Odiando o pecado, mas amando o pecador. E isso foi algo assim que nossa vida foi praticamente para o lixo. Tínhamos moto, depois tínhamos um carro, mas eu queimei tudo com a droga. E chegamos a nos separar. Mas minha esposa se manteve firme. Porque com a gravidez, ela teve que parar com os medicamentos, estando ainda em depressão, estando tomando todos aqueles medicamentos fortes. Ela teve que parar imediatamente com os remédios. Foi um tempo de luta. A abstinência dela pela droga, né? Porque ela também estava se drogando, né? São medicamentos, são fortes, são drogas. A abstinência dela foi terrível. Eu via minha esposa deitada na cama e se retorcendo ali. Se fosse numa igreja pentecostal, iam falar que estava endemoniada. Porque era horrível. E mesmo assim, eu continuei na droga. Mesmo assim, nós fomos cada vez mais para o fundo do poço. Até que chegou um momento em que eu não aguentei mais. Eu não aguento mais essa vida. E meus pais sempre procurando uma casa de recuperação aqui, uma casa de recuperação lá, mostrando. Fiz tratamento psiquiátrico. Estive internado, não sei quem conhece Araras ali, o Saião, né, hospital psiquiátrico. Fui internado. Fiz tratamento psiquiátrico, fiz tratamento com psicólogo, fiz tratamento com psicanalista. Tudo quanto é tratamento eu fiz. Só que eu escolhi aqueles que eu queria. Porque, na verdade, eu estava só enrolando meus pais para eles pararem de mexer as paciências. Pelo menos eu estou tentando, né? Era isso que eu queria mostrar para eles. Mas chegou um momento que não deu mais. Que eu não tinha mais saída. Onde eu já estava passando noites fora de casa. Cheguei a ficar 4 ou 5 dias sumido, fora de casa, usando droga o tempo todo. Com polícia me procurando para a cidade, com até cartaz de desaparecido. É algo que quem olha hoje e fala, não, você deve estar com brincadeira comigo. Minha esposa está ouvindo lá, já deve estar chorando. Porque tudo que ela sofreu comigo, tudo que ela passou, mas ela se manteve firme, perseverante, naquilo que Deus ainda ia fazer na nossa vida. Então eu resolvi, tá bom,
então eu vou me internar. Foi aí que conhecemos Jocum. Conhecemos não, porque nós já tínhamos conhecimento, porque aos 12 anos, aqui em São Carlos, que a igreja central, ela é mantenedora de um missionário, que nós carinhosamente chamamos de tio Pedro. Alguns devem conhecê-lo, que ele está sempre aí, aqui em São Carlos. Ele é lá de Contagem, é um dos que nós chamamos de dinossauros da Jocum, deve estar com quase 30 anos de Jocum. Jocum Brasil tem 35 anos, né? Ele deve estar com uns 30 anos só de Jocum. E eu, aos 12 anos, mais ou menos, conheci, na época ele trabalhava com ETED, uma equipe que veio fazer o prático de ETED lá na Igreja Central. E eu estava de férias com meus primos, então nós já conhecíamos alguma coisa de Jocum. Foi quando meu pai entrou em contato com minha tia Wanda, e ela falou, a Jocum tem uma casa. E entramos em contato com o tio Pedro. O tio Pedro, em Ouro Fino tem uma casa de operação. Aí eu falei, opa, perto de casa, queria me mandar para o Rio de Janeiro, queria me mandar lá para longe, né? Aí Ouro Fino, 160 quilômetros de Rio Claro, não é ruim não, né? Vamos lá. E fui. Chegamos lá em Ouro Fino. O tratamento, a primeira parte era uma triagem, onde eu fiquei com meu pai num hotelzinho, e a gente ia todo dia no escritório conversar com o diretor na época. E na primeira noite que nós dormimos no hotel, depois de ter conversado com o diretor, eu orei, antes de dormir fomos orar, eu e meu pai, e nessa oração eu falei para Deus, Deus, eu não aguento mais. E comecei a chorar. Naquele momento Deus realmente, o Espírito Santo me convenceu do pecado. Me convenceu de que era só Ele que poderia mudar a minha vida. E eu comecei a chorar naquela noite, orando ali junto com meu pai. Quer dizer, eu nem consegui orar. A única coisa que eu consegui falar com Deus foi isso. Deus, eu não aguento mais. E eu nunca vou esquecer as palavras do meu pai. Filho, Deus não rejeita um coração quebrantado. As palavras do meu pai? Não. Ele só trouxe o versículo que a Bíblia já nos traz. A verdade revelada do nosso Pai para nós. E então eu me entreguei na recuperação. Chegamos lá na clínica, é um sítio, lindo por sinal, né? Natureza, bem roça mesmo, né? Inclusive lá é o costume nosso chamar roça, né? Aqui a gente fala sítio, né? Lá no Rio Grande do Sul fala campo, né? Mas ali na nossa região é roça. E chegamos lá, umas instalações muito simples, beliche que os próprios internos tinham feito com madeira, uma casinha com 3 quartos, com 3 pessoas em cada quarto, né? Um beliche, uma cama em cada quarto. Meu pai olhou para o lugar, olhou para mim, Kleber, você tem certeza que você quer ficar aqui? Porque por mais que nós nunca fomos bem de vida, mas nunca faltou um conforto para a nossa família. Eu falei, não, é aqui que eu quero. Ainda virei para ele, já fiquei em lugares tão pior. Já fiquei em lugares, passando noites sem dormir, usando droga, não me alimentando, né, onde barata passava por cima da minha perna, do meu pé. Eu sentia assim as perninhas andando por cima. Aqui eu estou no céu. Mas meu pai também não sabia de detalhes do que eu tinha passado.
E aí eu me entreguei ao tratamento. Passei pela recuperação. O programa na época era de 9 meses. Mas eu estava com 2 meses de tratamento. O diretor da casa chegou e falou: Kleber, a gente viu que o que você precisava era uma restauração do seu relacionamento com Deus, que você se entregou ao tratamento. Então a gente está vendo que a continuidade do tratamento para você não vai surtir muito mais efeito, você vai só cumprir tempo. Então, como você vai cumprir tempo, nós temos um curso aqui, que é a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Você não quer fazer? Começa agora em julho. Eu falei: eu quero. Porque eu pensei, peraí, eu ia ficar de tratamento até tal dia. Se eu fizer a escola, vou ficar menos que o tratamento, então eu vou fazer. Para mim era vantagem. Mas isso já não era mais assim, era só questão de querer voltar logo para casa. Mas eu estava firme no meu propósito, firme naquilo que eu queria, ou melhor, naquilo que eu não queria. Então fiz minha escola de treinamento discipulado. E no final do ano, eu senti realmente quando estava para sair. E eu lembro muito bem assim, eu estava assim, próximo à horta, né? Nós temos uma horta lá. Hoje a horta mudou de lugar, mas aonde era a horta ali, e a horta estava bem alto, mato, assim, falta de cuidado. Nós estávamos com pouco, né? Na época tinha poucos obreiros lá. E eu senti muito forte no meu coração: Kleber, vai, mas volta. Volta para ajudar aqui. Volta para trabalhar aqui. Eu falei: tá bom, eu vou. Fui para casa. Chego em casa, todo mundo desconfiado, né? É claro. Faz parte. A desconfiança. Confiando em Deus, mas desconfiando do homem, né? E minha esposa topou. Tudo bem, Cléber. Só que nós precisamos ter nosso sustento para estar lá. Mas se for de Deus, Ele vai abrir as portas, Ele vai fazer acontecer. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos buscar. Então tá bom. E fomos correndo atrás. Então fui numa igreja, fui em várias igrejas falar, divulgar o trabalho. Em Jocum, gente, o missionário ele é totalmente responsável pelo seu sustento. Não existe nenhuma remuneração. Nós vivemos não somente de doações mesmo. E igrejas e pessoas que têm o compromisso de nos ajudar, de nos manter. Eu tinha o compromisso da minha igreja de R$200 por mês. Mas para estar na Jocum também, eu preciso pagar a minha mensalidade de estar lá, que é o que eu pago a minha alimentação, né? Hoje na nossa base é 230 por pessoa. Mas eu tenho alimentação e tenho moradia, né? Então nós como casal, as crianças não pagam, nós como casal pagamos R$450 e temos toda a alimentação e moradia. Quer dizer, não é nada, é menos que um aluguel, né? Então na verdade nós pagamos mesmo só basicamente a nossa alimentação e olhe lá. Mas com filhos, com tudo, então nós precisávamos de um sustento maior. Nós colocamos assim, nós precisamos de pelo menos, na época eu não lembro, acho que na época nós tínhamos pensado em R$1.000 ou R$900 para a família. E nós tínhamos 200. Não vai dar. Se for Deus quiser que a gente vai, Ele vai levantar. Nós estamos fazendo a nossa parte, não estamos? Nós estamos correndo atrás, não estamos? Porque uma coisa que a gente aprende é o seguinte, né? Deus só faz aquilo que é impossível. Aquilo que está ao nosso alcance, somos nós que temos que fazer. Não adianta querer ficar esperando de Deus aquilo que eu posso fazer. E vamos fazer a nossa parte. E aí chegou o dia do nosso culto de envio.
onde na minha igreja nós íamos fazer um culto, eu ia pregar naquela noite, o pastor ia orar por nós e nos enviar para missões. Mas eu ainda não tinha o dinheiro. E eu já tinha mandado minha mudança. Mas, claro, nós já mandamos a mudança, e daí? Bom, se não tiver o dinheiro, a gente traz de volta a mudança. Mas manda, pela fé, vai lá. Mudança está lá. E aí, antes de entrar para o culto, nós sempre, na nossa igreja, nós temos o costume de, quem está na liturgia, o grupo do louvor e o pastor, né, tem um momento de oração antes de entrar. E nesse momento de oração, o pastor vira para mim: Kleber, nós conseguimos entre os membros um compromisso para você de R$900. Esse Deus é assim. O nosso Deus, Ele é fiel naquilo que Ele vai fazer, que Ele já se propôs a fazer. Os planos deles não serão frustrados. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que minha família passou, tudo aquilo que minha esposa sofreu, na época nós nos perguntávamos, ou meus pais mesmo, né? Mas Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Mas chegamos lá em Ouro Fino para trabalhar com missionários. Em janeiro, dia 15 de janeiro, no dia, acho que 1º de agosto, comecinho de agosto, fui convidado a estar na direção da base, como diretor da base de Ocum de Ouro Fino. Em 6 meses, trabalhando ali, Deus fez uma mudança tremenda na minha vida pessoal, na vida da minha esposa, restaurou o nosso casamento, o nosso relacionamento. Tudo foi transformado. Acho que agora vocês conseguem entender por que a leitura do texto do endemoniado de Gerazeno. Porque eu me comparo com esse rapaz. Esse rapaz que estava lá, no lixo, e Deus o resgatou, o salvou, e o mandou como missionário, o enviou para falar daquilo. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Falando aquilo que Deus fez na minha vida. Estamos há 3 anos e meio, agosto de 2008, 2009, né? 3 anos na liderança do trabalho. Nesse período, nós saímos por 8 meses lá de Ouro Fino, onde nós estivemos em Contagem, onde Cleia fez a ETED. De lá, nós fomos para o Timor-Leste, ali pertinho, ali perto da Austrália, ali pertinho. Eu nunca quis nem aprender o inglês, porque eu não quero sair do país, né? Aí Deus não me tirou somente do país, Deus fez dar a volta no mundo, com experiências maravilhosas, trabalhando com pessoas que realmente precisavam e precisam de conhecer esse Jesus que nós conhecemos. E então eu acho que o que eu queria, assim, que vocês parassem para pensar um pouco, é que Deus é esse que nós servimos. Não é um Deus que está lá em cima e nós aqui embaixo. É um Deus que está ali, de braços abertos, para resgatar. Um pouco que eu vi ali do boletim da igreja, então, um pouco que eu conversei com o pastor, eu estou vendo a visão dele, a visão da igreja, em lá alcançar aquele que está perdido. E hoje, eu não sei, aqui dos irmãos, mas dificilmente hoje uma família não tenha um ou outro com problemas com droga ou com álcool. É difícil.
A própria palavra que foi dita aqui hoje na abertura. As lutas e batalhas que nós temos nesse mundo. As tribulações que nós temos nesse mundo. Que oração, pastor? Opa. E dificilmente hoje uma família que não tenha problemas com droga, enfrentando dificuldades e muitas vezes julgando e massacrando aquele que está ali sendo como usuário, ao invés de abraçá-lo, ao invés de investir na vida dele. Pelo menos a minha família não desistiu de mim. Principalmente Deus não desistiu de mim. Não sou eu que alcanço a Deus, não sou eu que vou até Ele, é Ele que me resgata. Pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle. E quem somos nós para não fazer o mesmo com aquele que está perdido? É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade ir lá, alcançar esses. E é baseado nisso, nesse amor. Aí eu volto, né? Eu volto lá atrás e quando aquela pergunta que foi feita, que meu pai fez para Deus, né? Que minha mãe fez para Deus, todo mundo. Mas por que tanto sofrimento? Eu imagino, né? Já imagino meu pai questionando a Deus, porque por mais de uma vez ele pensou em deixar o ministério por minha culpa. Porque na palavra diz lá, se você não sabe administrar a sua casa, como você pode administrar a igreja? Ele quase largou o ministério por minha culpa. Então eu vejo o questionamento de Deus, né? Ele questionando a Deus, para que tanto sofrimento? Agora hoje eu olho para trás e eu entendo, Deus, obrigado pelo sofrimento. Porque se não fosse todo aquele sofrimento, será que eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria levantando outras pessoas lá? Será que eu ia estar vivendo uma vidinha medíocre? Só pensando no meu umbigo? Porque a gente vê isso. Pessoas olhando somente para si. Isaac. Pessoas olhando para si. E não olha para o outro. Como você diz que ama a Deus se você não consegue amar seu irmão? Você é mentiroso. Ah, mas eu amo. Ele lá, eu cá. Não é assim que Jesus nos ensinou a amar. O nosso lema em Jocum, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E quando você começa a conhecer cada vez mais a Deus, você não consegue deixar de fazê-lo conhecido. Porque nós temos que o quê? Nos espelhar. Jesus, uma das coisas que Jesus veio nos ensinar aqui, foi ser exemplo para nós, que a gente sejamos iguais a Ele. Quem aqui tem ousadia de falar como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Eu tento, amando aqueles meus irmãozinhos, aqueles que estão lá na rua, que estão lá dormindo nas praças, ou que as famílias enviam com problema, com drogas. Nossa casa de recuperação lá, ou comunidade terapêutica, nós trabalhamos com um número reduzido de pessoas. Até mesmo porque nosso corpo de obreiros é reduzido também. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos querem renunciar à sua vida. Nós moramos em comunidade. Então, na casa de recuperação, lá na clínica, eu moro lá dentro, com a minha esposa, com meus 3 filhos. No mesmo ambiente, onde a gente está junto com esses internos. Aquilo que eles não tiveram lá fora, eles vão ter lá dentro. Que é uma família apoiando.
que é amor, é carinho, confiança. Mas como, Cleber, você confia nessas pessoas? Eu tenho que demonstrar essa confiança, tenho que dar oportunidade deles, para que eles restaurem a confiança das pessoas. Ensino da palavra, vivência, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, trabalho, é claro, disciplina, sim, mas mais do que isso, muito amor e oportunidade de transformação. Isso é que nós temos levado para essa turma. Então, eu poderia aqui hoje, dar uma palestra sobre as drogas, ou sobre os problemas com drogas, ou sobre como lidar com um dependente químico, como lidar, eu tenho um alcoólatra em casa, o que eu faço? Poderia dar uma palestra mais técnica, mas eu acho que eu simplesmente falar dessa técnica não ia ser tão produtivo quanto eu poder falar um pouco sobre isso com vocês. E agora eu queria ver de vocês a oportunidade de vocês trazerem os questionamentos para que a gente possa estar explanando para vocês. Mas o que eu faço nesse caso? O que eu faço naquele caso? Eu sei que a hora já foi, eu me empolguei um pouco. Ah, tá. Então, eu acho que assim, esse testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, através da recuperação, eu quero que vocês entendam que há saída. Há como mudar a história de vida que aparentemente aos nossos olhos estavam fadados ao fracasso, onde muitas mulheres desistiriam dos seus maridos depois de passar por tudo que passou. Mas minha esposa está aí, firme e forte ao meu lado, sendo minha auxiliadora, onde por um tempo ela foi esteio e não eu. Por um tempo ela foi o cabeça, não eu. Porque nós, homens, somos o cabeça da família. Mas tem momentos na nossa vida em que eu não estava mais em condições disso. Ela teve que assumir o papel, temporariamente. E o fez com muita sabedoria e muita dependência de Deus. O que nós precisamos é depender de Deus, colocar diante de Deus. E eu queria então, a partir disso que foi falado, explanado, ou algumas questões individuais de cada um, que eu quero dar a oportunidade de você estar perguntando alguma coisa, porque pode ter gerado dúvidas, gerado questionamentos. Então eu queria nesse momento estar abrindo para vocês, para a gente ter esse diálogo e saber aquilo que está passando na cabeça de vocês, aquilo que cada um de vocês tem para comentar, um simples comentário. Então eu queria abrir para a igreja. Kleber, eu acho que a sua palavra é muito pertinente, mais do que às vezes alguém que veio, de fora da igreja como usuário, E eu tive a experiência com droga também, mas eu não cresci dentro de uma igreja, A minha libertação foi conhecendo a Cristo. Mas eu acho que a palavra do Kleber, sem comentário. Acho que você tinha que ir em todas as igrejas presbiterianas do Brasil dar o seu testemunho. Eu tomei a liberdade de filmar e possivelmente isso aí, depois se você permitir, nós vamos divulgar, porque às vezes a gente pensa que está dentro da igreja, Não está sujeito, Kleber? Sim. É isso aí. E a gente viu como que nós estamos, nossos filhos estão sujeitos a isso, seja a família do pastor, de presbítero, de quem for, Nós vamos abrir aqui para perguntas, colocações, observações. Como está sendo gravado, aí o irmão levanta a mão assim, eu levo o microfone até você, você pode, para a gente captar
a sua pergunta para fazer sentido, porque a gente está arquivando esse material tão precioso para a gente, tá bom? Até mesmo um comentário. Quantos Klebers nós temos nas igrejas, sentados, né, e passando por dificuldades? Tratamentos como interno, no internato, ele é mais eficaz, porque a pessoa, quando está sob o efeito da droga, usando droga, ou álcool, né? Eu falo droga no geral, até mesmo cigarro, né? Porque lá não pode fumar, então corta tudo, né? A pessoa sai do seu ambiente, porque quando ela está sob o efeito da droga, ela não consegue, porque ela não tem mais forças naturais para não fazer aquilo. É aquela questão, já deve ter ouvido, é mais forte do que eu. E se a gente for comparar e simplesmente fazer essa comparação direta, né, com o pecado, né, aquele que está em pecado, ele não consegue ficar sem pecar. É mais forte do que ele. E a droga, além dessa questão pecado, tem a questão dependência química. Então, o organismo pede, é algo mais forte do que ela. Então, por isso, a necessidade de se sair do ambiente. E uma orientação geral que nós sempre damos. Depois de recuperado, de 6 meses de tratamento, ele está totalmente recuperado? Não, aí começam as outras lutas. A única coisa que ele vai ter lá é a possibilidade de adquirir ferramentas para trabalhar depois. Eu uso o termo, às vezes, ex-dependente, porque nas nossas igrejas eles não entendem. Mas, na verdade, não existe ex-dependente. Eu sou um dependente. Porque a partir do momento que se eu colocar droga na minha boca de novo, né, tecnicamente usa-se a palavra start, né? Tanto na psiquiatria quanto na psicologia nós usamos essa palavra. É start, que é o quê? É apertar o botãozinho de liga. Se eu colocar droga na minha boca hoje, ou álcool na minha boca hoje, né, pode voltar tudo. Eu ligo o botãozinho de novo. Então, algumas igrejas pregam aquela libertação, né? Não, você está liberto, agora acabou. Você não vai ter mais vontade de fazer. Mentira. Isso não existe. É como você falar, não, você se converteu, você não vai ter vontade de pecar mais. Você não vai pecar mais. É verdade isso? Não. E algumas igrejas pregam isso. É por isso que a pessoa se decepciona depois, porque, poxa vida, me converti, estou na igreja e estou com vontade de pecar, então o que tem de errado comigo? O que tem de errado com você é que você é um pecador, né? Só isso. Então, essa questão do tratamento como internato e não em casa, né, ele é muito mais eficiente. E mesmo assim, gente, a eficiência de um tratamento na casa de recuperação, isso é uma porcentagem geral, né, é de 30% só, de recuperação. Isso saindo recuperado da casa. Agora, não existe nenhuma pesquisa 6 meses depois. Porque normalmente existem as quedas. Então, eu não trabalho com estatística, eu não trabalho com números. Porque a gente trabalha na dependência de Deus. Nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo faz a dele. Às vezes eu erro na minha parte, mas o Espírito Santo não erra na dele. E também me baseio na palavra, onde uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se eu passar minha vida toda trabalhando com recuperação e um ser salvo, amém, para mim está bom demais, não precisa mais do que isso. Aquela vida é mais importante. Tem um missionário, ele foi para um determinado país, ficou anos trabalhando naquele país, sabe quantas pessoas se converteram? Uma. Ele voltou frustradíssimo. Quase abandonou o ministério. Mas sabe qual é o nome dessa pessoa que se converteu lá? Billy Graham. Só. Então, eu não trabalho com números. Exatamente por isso. E quando um pecador se arrepende, tem festa no céu.
Então, é nisso que eu baseio o trabalho, né? Mas nós precisamos, sim, lógico, estar sempre buscando, e nós damos oportunidade àqueles que foram, caíram, né, de retornar, e vamos dar continuidade, que às vezes uma queda depois do tratamento faz bem. Ô louco, Cléber, que isso? Faz bem, porque ele vê que ele é fraco. Ele vê que ele precisa continuar dependendo de Deus. Né? Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Né? Quando eu reconheço que eu tenho dependência de Deus, que eu sou fraco e preciso de Deus, aí eu me torno forte. Então, essa questão é muito importante, da questão de sair do local. E outra orientação é de não voltar para o local. Começar uma nova vida. Esse é um dos detalhes. Pegando um gancho na pergunta do irmão ali, falando ainda, porque ele falou do aspecto de tratamento em casa, então colocando o contexto da família. Nesse contexto, por que eu vou fazer a pergunta? Porque, dependendo da metodologia que é usada, falando de maneira pragmática, há famílias que se recusam a seguir determinadas orientações. Então, eu te pergunto, como é trabalhado o aspecto da família nesse ponto lá onde você está? Olha, essa é uma só pergunta que vem a calhar. É uma das grandes dificuldades no tratamento, exatamente a família. Né? Eu tenho o privilégio de ter uma família estruturada. Mas a grande maioria, hoje não, porque hoje a droga está atingindo todas as camadas. Mas nas camadas mais baixas, entre aspas, né, porque mais socialmente falando, essas camadas mais baixas, as famílias são desestruturadas e não sabem lidar com a situação. Então, essa é uma grande falha que nós temos, que é o acompanhamento das famílias. Lá em Ouro Fino, nós também não temos condições de dar esse suporte total. Então, o que nós fazemos? Existe um trabalho da Igreja Católica chamado Amor Exigente. Na verdade, não é da Igreja Católica. Na verdade, foi um padre que começou o trabalho, mas ele também é interdenominação, não trata de religião, mas trata o quê? O acompanhamento da família. Então, você encaminha, enquanto o interno está lá, ou interno, ou às vezes a pessoa quer tratar em casa, não quer se internar, a família frequenta e aprende com outras famílias de como lidar com a situação. Mas nós tivemos um caso interessante lá em Ouro Fino. 2 pessoas, mães de internos nossos, nós orientamos aí no Amor Exigente, né? Nós temos um dos nossos missionários vai ao Amor Exigente, então ali ele está sendo influência naquele meio, né? Então ele vai estar ali e é responsável por orientar o dependente que vai lá. E 2 dessas famílias não gostaram. Por quê? Porque lá no meio tem espírita, tem um católico, é dentro de uma sala na igreja católica. Então, nós, crentes, temos muito preconceito com algumas coisas, né? Então, essas 2 famílias não quiseram participar porque não gostaram. Ah, é? Então tá. Então, nós pegamos um dos obreiros e falamos, não, então a gente vai tratar com vocês aqui. Montamos um grupo familiar na casa dessa pessoa. Então, ali nós pudemos dar esse acompanhamento, quer dizer, um discipulado mesmo para as famílias. Né? Mas isso nós conseguimos dentro da nossa cidade. Agora, nós temos interno de Belo Horizonte, já chegamos a ter interno de Porto Velho, do Rio Grande do Sul, de Cuiabá. Como que a gente vai dar esse acompanhamento? Não existe. Por isso a importância da união do nosso trabalho com as igrejas. Né? Que quando é enviado, por exemplo, tem algum problema com alguma pessoa aqui que vocês encaminham para a gente. Então, aí eu vou cobrar do pastor aqui, acompanhar a família aqui. E quando ele voltar, pastor, pega no pé desse rapaz, caminha com ele. Agora, nossas igrejas, infelizmente, não estão preparadas para receber essas pessoas. Vocês imaginam, de repente, um travesti que, de repente, ele normalmente, grande maioria, são dependentes de droga, resolvem ir para se recuperar, se converte,
semestre passado nós tivemos um ex-travesti que fez ETED conosco lá. Hoje está uma bênção na cidade dele, dando testemunho em tudo quanto é igreja lá. E aí volta para cá e quer frequentar a nossa igreja. Ele cortou o cabelo, cortou as unhas, mas, bem, o trejeito dele, esse vai ser, para terminar com aquilo. Nossas igrejas estão preparadas para assumir? Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo, não é a igreja em si, né? Mas olha lá no seu coração, será que eu estou preparado? Ou ele vai ficar sozinho sentado num banco, ninguém nem sentado do lado dele? Né? Então, nossas igrejas têm essa debilidade também, de acompanhar. Né? Então, daquele pastoreio, onde o pastor não está só cuidando dessas ovelhas aqui, mas tem ovelhas lá fora precisando ser cuidadas. E não com o intuito assim, não, tem que vir para a minha igreja. Na minha igreja, sabe o que está acontecendo, pastor? Os grupos familiares estão estão trabalhando com evangelismo nos grupos familiares. Então, está com vários grupos familiares. Ano passado, acho que foi umas 30 ou 40 pessoas. Sabe quantos foram para a igreja? 3. E as outras 27? Foram abençoadas, estão mudando, só não quiseram sair da igreja. Não quiseram sair da católica por enquanto, mas estão recebendo o evangelho. Porque é questão de tradição, de estar na igreja, família e tudo mais, então está lá. Só que começa a conhecer a verdade. Agora deixa para o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo vai começar a trabalhar nessas pessoas. Se vai vir para a minha igreja, não vai vir para outra igreja, não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado e que sejam convencidos do pecado. Né? Então, essa visão que nós temos de muito fechado nas nossas paredes, é uma coisa que o pastor falou, nós estamos abrindo as paredes, estamos indo para fora das 4 paredes. Isso é o verdadeiro evangelho. Mas nós saímos um pouquinho do foco aí. Só ela estava na frente, depois já o senhor na sequência, rapidinho. É uma pergunta rápida. Kleber, geralmente, assim, quando as pessoas chegam lá, elas chegam por conta própria, a maioria, ela que fala, não, eu quero mudar igual você, não aguento mais, ou geralmente é família ou igreja, como que elas chegam lá? Por elas mesmas ou pela família? Qual, assim, a maioria, assim? Qual dá mais resultado? Você acha que é aquele que é o independente? Nós entendemos que só dá resultado aquele que vai por conta própria. Né? Então, existem clínicas que é por compulsória. Né? Então, o cara está na rua lá, pega, amarra, joga na ambulância, vai lá e põe. Nosso sítio é aberto, né? É um sítio, tem toda a liberdade. E uma das coisas que a gente fala para ele quando chega lá, cara, não precisa fugir, tá? Se você quiser ir embora, a gente pega suas coisinhas e leva você lá na rodoviária. Paga sua passagem para você ir embora. Né? Para ele saber que ele não está preso ali. Então, normalmente é o quê? As pessoas procuram ajuda e aí sim é encaminhado para lá. Uma das perguntas, o pastor liga para mim, estou com uma pessoa assim, assim, assim na igreja. Né? Então, quer internação, mas ele quer internar? Ele decidiu? Não, agora ele quer ajuda, então tá bom. Porque qual o papel da família e da igreja? Ir trabalhando com a pessoa até ela querer. Porque qualquer coisa na nossa vida, se eu não tiver aberto à mudança, não vai fluir. Né? A pessoa pode passar a vida toda na igreja, mas tem aquele pecadinho de estimação que ele não abre né? Não abre, não quer mudança naquela área. Eu até falo do exemplo da casa, sabe? A pessoa entra na casa assim, então tem a sala, cozinha, 3 quartos, com tudo, né? Tudo bagunçado. Deus, vem cá, vamos arrumar a sala? Vamos. Deus, vamos lá arrumar a cozinha? Vamos. Vamos ajeitar o banheiro? Vamos. Vamos arrumar o quarto? Vamos. 1 quarto, 2 quartos, 2. Oh, não, deixa esse fechado. Né? Aquele quartinho lá, não quero mexer. Tá bom o jeito que está. Né? Gera renúncia, gera dor, gera sofrimento, né? Algumas mudanças na nossa vida. Porque se não tiver aberto para tratamento, não vai adiantar. Ele vai passar 6, 9, 1 ano e vai ficar a mesma coisa. Então, a gente acha que um ponto principal é a pessoa querer ajuda, buscar ajuda. Reconhecimento. Né? A gente só vai mudar quando a gente reconhece que está errado. Reconhece que tem problema, que está doente. Missionário, o caso é o seguinte, eu tenho um filho que é viciado. Então, com ele não tem acordo. Entendeu? Eu já internei ele um dia, fui levar ele em Marília para internar. Eu internei ele, por exemplo, meio-dia em Marília. Quando eu cheguei em casa, ele chegou atrás de mim.
chegou atrás de mim, disse que não ficava lá, porque lá não podia fumar, não podia fazer isso, não podia fazer nada. Então ele veio embora, né? E eu passei a noite toda lá, né, sofrendo lá na estrada, né, vim até de trem, eu sei que ele voltou. Aí, há poucos tempos agora, nós levamos aqui para Nova Esperança do Sul, com a psicóloga. Ele foi lá, não adiantou nada. A psicóloga falava com ele, ele disse que está melhorando e ficou naquela, entendeu? Olha, ele não trabalha, ele tem 39 anos, vai fazer 39 anos, ele não trabalha, né? E o negócio dele é dormir o dia todo, é ficar assistindo televisão. E à noite sai para droga. Sai 5 horas da tarde, 6 horas, volta no outro dia, às vezes nem volta, fica 3, 4 dias fora de casa, entendeu? Quer dizer, está dando preocupação para a gente, não é verdade? Então eu não sei mais o que eu faço, eu já entreguei nas mãos de Deus, falei, Deus cuida para mim, porque eu não aguento mais. Não tem mais o que fazer. Não é verdade? Irmão, o que a gente fala nesses casos, que a única solução é joelho no chão. Porque não a gente é triste a gente olhar uma situação dessa, né? Para os irmãos, de repente, falar, nossa, que coisa, né? Poxa, está acontecendo, é assim, uma coisa absurda. Para a gente lá, é a coisa mais comum do mundo isso acontecer. Infelizmente. Né? Não é à toa que você vai para São Paulo, naquela Cracolândia, tem 500, 600 pessoas ali andando de um lado para o outro, que nem zumbi. Aquilo é uma coisa assim, aquilo é fora do comum. Né? Parece que ali está eles ali assim e os demônios andando junto, que é uma coisa horrível de se ver. Né? Então é algo muito triste, mas assim, se não houver o arrependimento dele, se não houver o desejo dele, né? Agora, muitas vezes, meu irmão, um pouco a família é culpada, porque a gente tem mania, aquele amor, aquele carinho, aquela coisa, aquele de pai e de mãe, não consegue, por exemplo, né, colocar um filho para fora de casa e deixar passar 1, 2 meses na rua para chegar até o fundo do poço mesmo. É muito difícil para um pai ouvir isso, eu sei. É mais difícil para o pai do que ouvir, é o pai fazer isso. Né? Para morrer na rua, é melhor morrer em casa. Não, é algo assim, eu sei, né? Não, o Kleber tem um coração muito duro, né? Não tem sentimento. Não é isso, eu sei. Né? Seus pais não desistiram de você. Não, mas eu não cheguei a roubar coisa em casa, né? Eu não cheguei a pegar, não cheguei a esse ponto na minha casa, né? Mas tem pessoas, por exemplo, nós temos alguns casos lá, e já levou tudo de casa. O pai vai, a mãe vai, compra alguma coisa, o filho vai lá, leva e troca. Compra um DVD por R$200, vai lá, troca por 2 pedras, né? R$20. Então isso é normal acontecer, é comum acontecer. Normal não é comum, né? Porque não deveria ser assim. Mas muitas vezes assim a gente, é lógico, erra pensando que está ajudando. Pensando que eu estou ajudando, então eu estou dando casa, estou dando a comida, né? Filho de 39 anos dentro de casa, não quer trabalhar, não come, meu querido. Agrediu, ameaçou, chama a polícia, põe na cadeia. Tem um menino lá que nós tivemos luta, já passou 2 vezes com a gente lá, fora outras internações que ele teve, né? E eu orientava o pai, só que assim, o filho foi preso em flagrante, o pai foi lá, tirou dinheiro da onde não tinha, fez empréstimo para tirar o filho da cadeia. Não, deixa lá. Deixa lá. É triste, é horrível. É doloroso para um pai. Agora, aquilo pode gerar nele um desconforto tão grande, que aí eu cheguei no fundo do poço. A gente brinca assim, não chegou ainda no fundo. Não chegou lá no fundo ainda. Falta mais um pouquinho, né? Eu ainda está tentando escalar. Quando ele cansar de escalar e cair, aí sim, aí o coração quebrantado. Meu pai fazia isso também. Meu fazia diferente. Minha mãe ia lá na boca, minha esposa ia lá na boca pagar minhas dívidas. Não, meus pais também já fizeram isso. Minha esposa já fez isso. Né?
Então eu deixei documento do carro, deixei tudo na boca. E o pai vai lá e paga. Vamos matar meu filho. É o desespero. E não é o pai demonstrando amor pelo seu filho, né? Mas chega um certo momento que esse amor acaba sendo prejudicial. Essa forma de demonstrar amor, porque não vai estar cômodo para ele. Eu estou cômodo, eu tenho minha casa, tenho comida, tenho onde dormir, faço o que eu quero, meu pai vai me defender. Infelizmente é uma verdade dolorida, mas não tem outra, né? Outra saída é o quê? É joelho no chão e que o Espírito Santo faça. Agora, se eu estou agradando demais, eu não estou fazendo a minha parte, né? Então, se eu não estou fazendo a minha parte, Deus vai dar uma seguradinha na dele. Não é fácil. Meus irmãos, nós já passamos um pouquinho do horário. Não sei se alguém tem mais uma última pergunta, assim, que seja queira levantar a mão, leva o microfone. Jaque? Mas é porque senão não sai lá, ninguém entende a resposta dele. Só... É engraçado, porque a hora que eu estava estudando a lição, era o mesmo texto, e era antes e depois que eu tinha que passar para as crianças, então aí está o exemplo. Foi muito bom. Perfeito, Jaque. Perfeito. Meus queridos, a gente queria mais, mas à noite você vai voltar, né? Ele vai voltar à noite, tá bom? Trazer uma mensagem para nós. No final, ele vai apresentar um vídeo também, né, do projeto dele. Nós vamos estar orando pelo nosso irmão, orando pelo projeto. Eu sei que, bom, a maioria das famílias aqui tem dificuldades, às vezes não é exatamente um filho, um parente próximo, né? Como eu falei aqui, eu fui usuário, meu pai foi dependente químico, ele se internou e se tratou no Amor Exigente, né? Conheço o Amor Exigente, e o mais difícil no Amor Exigente foi exatamente o que você falou, a família. Nós frequentamos quase um ano aqui no Educandário, tinha uma salinha, onde eles trabalhavam com a família. E não havia dúvida, irmão, 90% do problema era a família. E eu falo, porque não é meu filho, mas eu acho que eu não ia conseguir colocar meu filho para fora. Mas consciente de que seria a única maneira de salvar ele. Consciente. Tipo assim, ó, vou ficar com ele, não consigo. Mas não há dúvida, irmãos. Eu me lembro que no Amor Exigente tinha mãe que ia chorando. Já fazia 2, 3 semanas que ela tinha conseguido colocar o filho para fora, colocado cadeado na porta, e o filho vinha, chorava na porta. Uma mãe consegue dormir com o filho chorando na porta, com fome, frio? Entendeu? E ela vinha chorando, e estava lutando, e o pessoal dava apoio, porque se ele volta, ele tinha uma estrutura, né? A mãe cuidava, lavava roupa, dava comida, e na noite ele usava droga, aquilo não ia terminar, ele ia fazer até morrer. Então, não pode cuidar como um filho normal, tem que entender que ele tem uma dificuldade, tem que mostrar um outro tipo de amor, porque se chama amor exigente, né? Extraordinário. Meu pai, graças a Deus, já fazem mais de 13 anos, né, que ele se recuperou nesse processo. Foi muito difícil para todo mundo, é uma luta assim, fora do normal. Se a gente tratar o dependente do mesmo jeito que a gente trata um não dependente, eu creio, né? Não é fazer diferença, irmãos, é entender que ele tem uma doença, vamos dizer assim, né? É aquela questão, ele tem uma doença, o remédio é ruim, mas tem que tomar. Não tem outro jeito, né, Cláudio? O resto da vida. A família tem que mudar para sempre, né? Tem que mudar. E não é que não mostra amor, pelo contrário, né? A gente acaba amando muito mais o doente do que aquele que está tudo bem, né? O outro fica até com ciúme. Até nós temos assim, um exemplo, até no tratamento, lá como internos, a pessoa, às vezes, nós tínhamos um caso agora, o rapaz foi internado e a família ficava mandando roupinha nova, ficava mandando sabonetinho de mais caro, mandando docinho, mandando isso. Não, para. Imagina dentro da casa que não fazia, se lá tá... Não, aqui ele vai viver com o que nós temos aqui. Não mande mais nada para ele. Por quê? Porque estava muito fácil, muito cômodo. Quando a zona de conforto muito grande, ele não mexe. Para que mudar? Tá bom. Esse é o mais difícil, né, Kleber? Nós vamos encerrar com uma oração. Vamos orar por todas as famílias que estão vivendo essa luta, tá? E vamos lutar, né, Kleber? Quem sabe a gente não tem ainda aqui filhos e filhas que queiram se tratar e um dia a gente não envia lá para você. Amém. Amém. E você vai voltar outras vezes, viu? Com certeza, se Deus quiser, tá bom? Vamos encerrar, vamos nos colocar em pé, meus irmãos? Encerrar com uma oração, em seguida eu entrego já os cartõezinhos, tá bom? E à noite, o nosso irmão Kleber vai trazer uma mensagem para nós,
com certeza estaremos presentes. Vamos convidar aqueles familiares nossos que não estiveram presentes também. Nós temos famílias que têm filho com dependência que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Eu liguei para algumas, divulgamos, mas nós gravamos. E esse material depois a gente vai poder compartilhar com algumas famílias, tá bom? Vamos orar. Ó Pai amado, graças te damos, Senhor, porque o Senhor está presente. Nós sabemos que esse tema, Senhor, que foi abordado, na verdade vivido, Senhor, pelo nosso irmão Kleber, é um alerta para nós, ó Pai. Filho de pastor, cresceu no contexto da igreja, mas todos nós vemos com isso, Senhor, como que estamos sujeitos a isso. A Bíblia fala, quem está em pé, veja que não caia, Senhor. E se aquelas famílias, ó Pai, que ainda não tiveram essa experiência, que isso seja de um alerta, Senhor, para cuidarmos, para fazermos tudo possível, Senhor, preventivamente, Senhor. Porque todos nós corremos esse risco, ó Pai. E tenha misericórdia, de modo muito especial, Senhor, daqueles familiares nossos aqui, parentes, irmãos na fé, que, ó Deus, tem filhos, tem pessoas próximas, ó Pai, que estão na dependência, Senhor. É tanto sofrimento, ó Pai, que só Tu sabes, ó Deus. Só Tu convive ali com aquele problema, Senhor, intimamente naquele lar. Tenha misericórdia, Senhor. Conforta essas mães, esses familiares, esses pais. Dê forças, ó Pai, e que eles não desistam, Senhor, em oração, usando todos os recursos que puderem, Senhor, para salvar realmente aquele que está perdido, como foi falado no início, como foi lido, Senhor. Porque Jesus veio buscar o doente, aquele que estava perdido, Senhor. Usa a nossa vida, usa, ó Deus, esta igreja, o testemunho, o evangelho, para alcançar essas vidas, ó Pai. E de modo muito especial, queremos agradecer pela vida do Kleber, pela vitória que ele teve, Senhor, que serve hoje de inspiração para muitas pessoas, ó Pai. Rogamos pela sua vida, pela sua família, Senhor. Conforta ele, ó Deus, usa a vida dele, ó Pai, e abençoa, Senhor, e que esse domingo ele está aqui próximo da família dele, à noite estará trazendo a Tua palavra a nós, ó Deus, que seja mais uma noite, um momento, Senhor, de deleite, de crescimento espiritual, de edificação para a Tua igreja, Senhor. Sê com ele, supre as suas necessidades, Senhor, guarda-os também no retorno, ó Pai, aos seus lares, ó Pai, e lá em Minas Gerais, Senhor, e ser com toda a família, os seus filhos, suprindo, ó Deus, guardando e protegendo de todo o mal, Senhor. Obrigado por tudo, guarda-nos na Tua misericórdia, no retorno aos nossos lares. É o que eu te peço, ó Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar, irmãos?